São Paulo 3x1 Corinthians. Confira como foi o majestoso pelo Campeonato Brasileiro. Pela 28ª rodada do Brasileirão, o tricolor conseguiu vencer o Timão, conquistando mais 3 pontos e piorando a situação do rival. Como é de costume em um clássico entre São Paulo x Corinthians, teve muitas faltas. Luciano tentou finalizar, mas Hugo Souza ficou com a bola. Do lado do Corinthians, nada de chute ao gol. Breno Bidon arriscou de longe, mas a bola saiu por cima do gol. A partida ia se encaminhando para o fim do primeiro tempo, até que o VAR chamou o árbitro que olhou um pisão de Fagner em Calleri dentro da área e deu pênalti para o São Paulo. Fagner foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Lucas Moura cobrou o pênalti no canto direito do gol e abriu o placar para o tricolor aos 52 minutos da etapa inicial. Ainda no primeiro tempo, Calleri quase ampliou após roubar bola de Breno Bidon, mas finalizou para fora com muito perigo. Etapa final. O segundo tempo foi muito mais intenso que a etapa inicial. Mesmo com um a menos, o Corinthians melhorou em campo com as 3 alterações que Ramon Dias fez no intervalo. Nos primeiros 10 minutos, o Timão quase empatou com Romero, que perdeu o gol na pequena área após ótima jogada de Coronado, e depois em boa cobrança de falta de Garro. O tricolor respondeu com Wellington Rato. O meia, aliás, perdeu pelo menos 3 chances claras de gol, e foi criticado por parte da torcida. Mas o jogo mudou novamente aos 17, quando André Ramalho foi expulso por acertar o rosto de Luciano fora do lance com uma cotovelada. Com 2 jogadores a mais, o São Paulo começou a pressionar mais, até que o segundo gol saiu. Rato cobrou o escanteio e Arboleda cabeceou livre para o gol. Hugo Souza se esticou, mas não alcançou. Mesmo com todas as dificuldades, o Corinthians não desistiu do jogo e chegou a diminuir o placar com Yuri Alberto aproveitando bobeira da zaga adversária e chutando cruzado. O gol do Alvinegro acordou o São Paulo, que voltou a pressionar e começou a criar muitas chances. Até que o terceiro gol saiu com André Silva, aos 53, que recebeu bola livre pela esquerda, avançou e chutou na saída de Hugo Souza, colocando números finais no majestoso. Em São Paulo x Corinthians, Calleri e Luciano tiveram pequena discussão para bater pênalti. Lance aconteceu durante o majestoso. Apesar da conversa, Lucas Moura foi quem bateu o pênalti e marcou um grau gol. São Paulo x Corinthians. O São Paulo FC venceu o Corinthians pelo placar de 3x1, jogo realizado na Arena Mané Garrincha, em Brasília. A eliminação na Libertadores, da maneira que foi, ainda deixa o torcedor decepcionado. Entretanto, a vitória no majestoso pode deixar o clima melhor para o restante da temporada. Detalhe que chamou atenção foi a pequena discussão entre Calleri e Luciano, logo após a confirmação do pênalti a favor do tricolor paulista. No momento, Rafael Rodrigo Klein confirmou a penalidade, assim Luciano pegou a bola para bater. Todavia, Calleri chegou na marca do pênalti, conversou com o camisa 10 e entregou a bola para Lucas Moura. Contra o Botafogo, o jogador perdeu um pênalti e o assunto repercutiu entre os torcedores. No G4, por enquanto, Calleri e Luciano tiveram um pequeno desentendimento, mas tudo ficou ali no momento. Logo em seguida a dupla continuou no jogo. Em contrapartida, Lucas marcou o gol e tira um pouco do peso da cobrança pela Libertadores de 2024. O último majestoso de 2024 contou com cobertura completa no Bolavip São Paulo. A equipe de Zubeldia agora possui um calendário mais calmo, mas o time não deseja desacelerar no Campeonato Brasileiro Série A. Atualmente o clube ocupa a 4ª colocação com 47 pontos somados, ultrapassa o Flamengo. Entretanto, o próprio rubro-negro pode voltar à posição caso derrote o Atlético PR. Agora Zubeldia prepara o elenco para o confronto contra o Cuiabá, que acontece no sábado 5 às 19 horas, horário de Brasília. O próximo jogo do São Paulo será na Arena Pantanal. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá não possui uma campanha positiva, são 5 vitórias, 8 empates e 14 derrotas, resultados que deixam o clube na 19ª colocação com 23 pontos. Bobadilla atrai interesse de europeus e pode salvar os cofres do São Paulo. O volante paraguaio se tornou titular após as contusões de Alisson e Pablo Maia. Rapidamente, conseguiu uma ótima evolução sob o comando do técnico Zubeldia. Notícias do São Paulo. O São Paulo vive um momento financeiro bem complicado e vendas precisam acontecer para que o clube tenha um bom caixa ao término desta temporada. Com isso, jogadores que se destacaram neste ano podem estar em seus últimos dias, como é o caso de Bobadilla. O volante paraguaio se tornou titular após as contusões de Alisson e Pablo Maia.
Rapidamente conseguiu uma ótima evolução sob o comando do técnico Zubeldia e agora pode salvar os cofres do clube para a sequência do mandato de Júlio Casares. Segundo apurou a reportagem do Bolavik Brasil, o jogador tem recebido várias sondagens do futebol europeu e pode ser vendido assim que a janela abrir em dezembro deste ano e que vai se perdurar até janeiro de 2025. Interessados. Após a disputa da Copa América, onde o atleta foi um dos destaques do Paraguai que enfrentou o Brasil, ele tem recebido diversas sondagens e contatos do velho continente. Houve uma proposta oficial recusada em julho. Tanto a diretoria quanto o staff acreditam que uma boa proposta deve chegar na próxima janela de transferências. O clube não trata o volante como inegociável e vai ouvir o que os novos interessados vão se dispor a pagar. Relembre a negociação. Vale lembrar, Boba custou aos cofres do clube algo próximo de 10,5 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. O restante está com o staff do atleta e também com o Cerro Porteño. O clube almeja pelo menos ficar com o dobro da quantia investida e ainda manter um percentual dos direitos. No melhor cenário possível, conseguiria ainda mais cifras para conseguir bater a meta de vendas que estipulou para essa temporada. Em São Paulo x-Corinthians, Lucas Moura completa 3 gols nos últimos 5 jogos. Jogador tricolor marcou gol nos últimos clássicos e ajudou a equipe a manter invencibilidade como mandante no duelo. São Paulo x-Corinthians. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e subiu sua pontuação na competição. O clássico aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Agora, o tricolor foi a 47 pontos e está em 5º lugar na tabela de classificação da Série A. O time está a 10 pontos do líder do campeonato, o Botafogo, que tem 57 pontos. Depois da eliminação nas quartas de finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, para Botafogo e Atlético Mineiro, respectivamente, a equipe do técnico Luiz Zubeldia só disputa o Brasileirão. Paternidade. Os autores do gol do São Paulo contra o Corinthians foram Lucas Moura, de pênalti, Arboleda e André Silva. O primeiro havia perdido uma penalidade importante para a equipe no último duelo da Libertadores. Porém, voltou a marcar contra o Timão. Além do tento importante para o duelo, Lucas Moura chegou ao seu 3º gol nos últimos 5 jogos disputados contra a equipe de Itaquera. Jogador tem sido decisivo desde que voltou ao futebol brasileiro e tem se destacado no clássico contra o Corinthians. O atleta também ajudou a manter a equipe de Ramon Dias na zona de rebaixamento. O São Paulo terá quase uma semana de descanso. O próximo duelo será apenas no próximo sábado 5, contra o Cuiabá, às 19 horas, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois terá uma pausa de quase 10 dias sem entrar em campo, devido aos jogos das seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Então, o tricolor só volta a jogar novamente no dia 16 de outubro, contra o Vasco no Morumbis. 3 milhões de reais, Luiz Castro, especulado no Santos, define salário para voltar ao Brasil. No YouTube, o canal Resenha Rubro Negra informou que o técnico pediu cerca de 3 milhões de reais por mês ao Flamengo. Santos voltou a vencer na Série B. No último sábado 28, o Santos conquistou 3 pontos importantíssimos na Série B jogando em casa, na Vila Viva Sorte. Contra o modesto Operário, a equipe de Fábio Carille venceu por 1-0. O treinador, inclusive, enviou seu auxiliar técnico para falar após o jogo. Em coletiva, Leandro Silva elogiou o grupo e comemorou a vitória. Tínhamos a necessidade de conquistar a vitória, declarou ele. Sobre o resultado, é importante vencer. Importância muito grande, sabemos que está afunilando, faltam 9 jogos e é muito importante conquistarmos nossos objetivos, completou. Luiz Castro é um dos nomes especulados. Nos bastidores, a diretoria já começa a monitorar possíveis nomes para assumir o cargo de Carille. De acordo com Wagner Frederico, algumas pessoas querem o português Luiz Castro. É bem verdade que Sampaoli é um dos favoritos, mas Wagner desmentiu que clube e treinador já firmaram um acordo. De qualquer forma, Luiz também é cotado no Flamengo, que demitiu Tite. Porém, segundo o canal Resenha Rubro Negra no YouTube, o ex-Botafogo quer 3 milhões de reais por mês para voltar ao Brasil. Sendo assim, é improvável que o Peixe chegue a um acerto com o técnico. Muitos torcedores acreditam que Carille faz birra no Santos desde que recebeu sondagens para voltar ao Corinthians, seu antigo clube. A diretoria, inclusive, não curtiu muito a postura do professor.
O fato de Carille se recusar a falar com a imprensa não pegou muito bem, ainda mais se levarmos em conta que o comandante também evitou passar instruções para o grupo nos últimos jogos. Ele passa a maioria das partidas sentado com um semblante de cansaço. A mudança de comissão técnica na próxima temporada é inevitável, mas o clube precisará arcar com a sua multa rescisória.